O que é ser criança? Com a palavra Os Pequeninos. Meu nome é Matheus, eu tenho 7 anos e ser criança pra mim é legal porque eu brinco, eu não trabalho e só. Meu nome é Letícia, eu tenho 11 anos e pra mim ser criança é você ser muito inocente, você acreditar em tudo que as pessoas falam e você gosta de brincar muito, pegar muita peça com as pessoas e também é pra você se divertir. Como a sociedade trata a criança e como ela enxerga o mundo ao seu redor é o que vamos descobrir aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. E para falar sobre infâncias aqui no Mentalistas, eu convidei nessa semana a psicóloga Tawane Guem, que é bacharel em psicologia pela USP, mestre e doutoranda pelo programa de psicologia experimental da mesma universidade, foi consultora da ONU em saúde mental infanto-juvenil. Tudo bem, Tawane? Tudo bem, Camila, é um prazer estar aqui com você, com a Anete, obrigada pelo convite. Muito legal. E também a Anete Abramovic, que é cientista social, mestre e doutora em educação, com pós-doutorado em sociologia da infância na Universidade de Paris-Descartes, na França, e professora da UFSCar, também na Universidade Federal de São Carlos. Tudo bem, Anete? Tudo bem, olá a todos, o prazer realmente estar aqui com vocês duas. Muito legal, e a gente vai desvendar os meandros da infância. A infância como você nunca ouviu aqui na Rádio Estadão, começando falando com a Anete sobre a sociologia da infância. Muitos ouvintes aqui da Rádio Estadão podem nunca ter ouvido falar desse termo, né, Anete? Do que se trata a sociologia da infância, hein? Então vou falar um pouquinho, assim, bem pouquinho, porque ao longo da nossa conversa eu vou apresentando mais coisas sobre a sociologia da infância. De fato, a sociologia da infância no Brasil é um campo teórico mais ou menos novo. Ele é muito forte na Europa, nos Estados Unidos é um campo muito consolidado, e no Brasil ele vem entrando cada vez com mais força. E a sociologia da infância tenta pensar a criança e a infância a partir dos aportes da sociologia, dos processos de socialização. A infância e a criança, a sociologia sempre se preocupou com ela, vamos dizer, dos grandes temas da infância: mortalidade infantil, trabalho infantil, escolarização da criança pequena. Agora, a sociologia da infância tenta pensar também os processos de socialização da criança pequena. Como é que a criança é socializada, qual a importância social da criança e o que é pensar a criança do ponto de vista das relações sociais, que não é o ponto de vista nem psicológico, nem biológico. Então, assim, de maneira geral, é isso. Aos poucos a gente vai conversando um pouquinho mais e eu vou mostrando, precisando um ou outro conceito. Muito legal. E aí, Tawane, já pegando o gancho aí da Anete, esses processos de socialização, né? Para a criança, como é que funciona esse processo de socialização? Desde pequenininha, ela já tem sinais de que ela começa a se socializar? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Acho que a gente tem que começar respondendo falando dos fetos, né? Que é legal. lá atrás, antes do nascimento. Então, quando o bebê quando o feto chega em determinada idade, ele já tem um sistema auditivo desenvolvido, por exemplo, né? Lá no 6º mês ele já consegue escutar o mundo. E tem uma aprendizagem, né, que é própria dessa pessoa antes de nascer, que é tudo que ela é exposta repetidamente, ela acaba se voltando mais para isso, ela acaba gostando mais, ela acaba procurando, Então, quando ela nasce, ela ouve a voz da mãe, que é uma voz familiar a ela, e ela se dirige mais à voz dessa mãe. Ela ouve a voz da cultura dela, então na criança brasileira, ela ouve português, ela se interessa mais, ela se dirige mais para o português do que para outras línguas. Então, o cheiro, né, o cheiro da placenta, o cheiro do líquido amniótico, que é algo que ela conviveu antes de nascer, também é algo preferido. Então, tudo que é estímulo, que ela foi exposta já antes de nascer, ela vai procurar mais quando ela nasce. E isso auxilia a socialização, né? Então, por exemplo, a voz da mãe vem de um rosto e ela passa a olhar mais para esse rosto e passa a interagir mais com isso. E aos poucos, eu acho que é sempre um crescendo que a gente vai, né? E as coisas vão se complexificando e ela vai se socializando. Mas é legal que a gente já vem preparado para isso mesmo antes de nascer, né? Então...
Interessante isso, desde o feto, Anete. Então, o quanto que as questões culturais, eu imagino, podem influenciar esses processos de socialização da criança. E aí, se a gente pensar no planeta, vai muito além, né? Porque cada país tem sua cultura, cada região daquele país também tem uma microcultura, né? Então, Camila, a sociologia da infância, ela fez assim umas inversões teóricas interessantes, né? Porque se a gente pensar qual foi uma primeira grande inversão que ela fez, tem um sociólogo que funda a sociologia no mundo que se chama Durkheim. Então, esse Durkheim, ele vai estudar os processos de socialização. Mas a sociologia da infância vai fazer uma pequena inversão nos aportes do Durkheim. Não só a criança é socializada, mas ela socializa. Então, quer dizer, o que interessa na sociologia da infância não é só a maneira pela qual a criança é socializada, mas a maneira pela qual a criança socializa, porque ela não é passiva nesses processos de socialização. Não só ela não é passiva, como ela é protagonista. Ela socializa o outro. Então, quando a sociologia da infância se depara em relação à criança, ela tenta pensar qual é o protagonismo dessa criança. Quer dizer, qual é a importância social da criança na sociedade, nas interações sociais. Então, não é só uma situação passiva, né? E a sociologia, ela tem feito esforços no sentido de compreender esse protagonismo infantil, a autoria infantil, e a maneira pela qual a criança vê e concebe o mundo, que é uma maneira muito original, porque a gente já não tem mais essa perspectiva, a não ser como memória, ou lembrança, ou reminiscência. Então, a sociologia da infância tem feito esforços não simples, metodológicos, para compreender essa maneira muito original pela qual a criança socializa o outro e a maneira pela qual ela compreende e vê o mundo. Então, é um pouquinho diferente dessa perspectiva mais psi, né? Tanto se a gente pegar na história, assim, criança e infância é quase um conceito moderno, né? Mas depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. O que você acha desses conceitos, Tawane? Eu acho super interessante. Eu acho que a psicologia sozinha não faz nada, né? A gente precisa conversar com a biologia, a gente precisa conversar com a sociologia. E, de fato, né, acho que a sociologia estuda, talvez, né, pelo que eu estou entendendo que a Anete está falando, o papel da criança numa sociedade geral, como ela é transformada e como ela transforma, né? E a psicologia talvez esteja mais interessada nas relações cotidianas, né? E em como é que essas relações, um a um, do indivíduo, vai mudando essa criança, vai mudando esses pais, né? Como é que essa história individual vai se construindo, né? E acho que aí casa em algum grau com o que a sociologia faz, mas em diferentes níveis. Pode não, falar. é que tem uma coisa interessante, porque o que a sociologia quer ver? A sociologia quer ver, por exemplo, como é que essa passagem dessa criança que nasce numa família como indivíduo e como é que ela, por exemplo, ela se transforma num indivíduo social. Então, se a gente pegar os aniversários, quando se faz aniversário de uma criança de 1 ano, na verdade, é quase que a entrada dessa criança em alguma coisa que se chama infância. É a apresentação social dessa criança que estava numa família, que vivia como um indivíduo dentro de uma família, para apresentação no mundo social. Né? Então, como se apresenta uma criança para o mundo social? É quase que a entrada da criança nessa esfera que a sociedade designou para as crianças, chamada infância. Então, a criança vai entrar na infância como? O aniversário Tanto que o aniversário, ela tem um monte de regras. Né? Quais são as regras? Os convites, o tema, quer dizer... mas, sobretudo, é um ritual da infância, na verdade. O aniversário é um ritual da infância. É uma apresentação social
que se faz da criança. Quero até aproveitar o ensejo, Anete, para perguntar para Tawane essa questão do aniversário de 1 ano, né? A gente tem muitas pessoas hoje se dedicando mesmo, né, para essa festa. Então as mães se preparam 1 ano antes da criança fazer 1 ano, o aniversário de 1 ano. Então elas escolhem temas que elas gostam, porque a criança ainda com 1 aninho, não sei se ela entende muito, né? Então, qual que é a análise que você pode fazer? A criança, ela tá imersa no mundo já com 1 aninho de idade? O que a psicologia diz sobre isso? E até aproveitando o comportamento das mães que agem dessa maneira, então. Eu acho que o mais interessante aí talvez seja o comportamento das mães, né? Existe uma pressão muito grande sobre o que é ser mãe, né? As pessoas, assim como tem uma expectativa do que é ser criança, tem uma expectativa do que é ser mãe, e você precisa estar ligada a teu filho, tem aquele mito do amor incondicional, né? Então, eu acho que isso faz parte de uma prática hoje em dia. As mães são cobradas por fazer aniversário de 1 ano, por ser um aniversário tão bonito quanto dos coleguinhas, né? Quanto dos filhos das amigas e tudo mais. E, de alguma forma, eu acho que isso serve também, né, para deixar registros em termos de fotos, em termos de memórias, em termos, né, de lembranças que vão dizer para essa criança, olha, como a gente fez isso, você também é muito especial, a gente celebrou muito a tua vinda, celebrou muito. Então, eu acho que é muito de como é que a gente demonstra o afeto hoje em dia, né, que às vezes a gente acredita que dando uma série de coisas para a criança, mesmo materiais, bonitas, grandes e tudo mais, parece que a gente está dando amor e está registrando esse amor, mas ao mesmo tempo, essas mães muitas vezes também sofrem, né, por uma questão de precisar provar para a sociedade que elas estão ali, estão fazendo de tudo para os filhos delas, às vezes elas nem têm dinheiro para gastar com aquelas festas, são festas muito caras, né? E a criança, naquele momento, ela é apresentada para a sociedade, de fato tem esse papel importante, a entrada dela, né, é um momento muito importante, mas ao mesmo tempo ela não entende tanto quanto a mãe o que está sendo aquele momento. Às vezes ela até gosta do tema, ela se diverte, a mãe coloca coisas divertidas, mas para ela vai ter mais sentido talvez depois do que naquele momento, né? Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência, o segundo bloco aqui do Mentalistas, e a gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui no Mentalistas, e a nossa pauta dessa semana é sobre a infância. Eu recebo aqui na Rádio Estadão a psicóloga Tawane Gen, que é da Universidade de São Paulo, e a professora da UFSCar, especialista em Sociologia da Infância, Anete Abramovics. Ô Anete, a gente estava falando no bloco anterior essa questão das crianças e como é que é a dinâmica dessa socialização. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás na história, né, pra gente contar para o nosso ouvinte. Como é que a criança era vista antes e como é que ela é vista hoje? Quer dizer, antes ela era vista como pequenas adultas, assim, porque a gente vê até alguns quadros, né, mais antigos, de séculos passados, em que a criança era, até a vestimenta da criança era mais adulta, né? Como é que dá pra gente fazer essa análise, Anete? Então, Camila, isso que você fala é muito bacana, porque você logo de cara diz que a criança tem uma história. Ou seja, você está dizendo exatamente uma coisa muito difícil de ser compreendida, porque é um pensamento muito sofisticado. É de entender que a criança nem sempre existiu, por mais que aquele ser pequeno, de tamanho, tenha sempre existido. Mas aquilo que a gente compreende como criança eu vou dizer assim, é alguma coisa, é um sentimento moderno, né? Mesmo que a gente pensa, por exemplo, no Brasil, os jesuítas já sabiam da importância da criança indígena para alcançar a família e fazia uma certa cristianização dessas crianças, mas nós podemos ver que a criança, tal como a Tawane falou, ela vai ganhar uma centralidade muito tempo depois. Tem um filósofo, um historiador francês chamado Philippe Ariès,
por mais que algumas críticas é feita a eles, ele mostra uma coisa muito importante. Ele fala assim, que no século XVIII aparece uma coisa chamada sentimento da infância, que é um sentimento moderno. Esse sentimento da infância não tem nada a ver com amor à criança, mas tem a ver com a especificidade da criança, quando a criança se separa do mundo de adulto. E se a gente pensar bem, para ter criança tem que ter coisas endereçadas para ela. E se a gente vê, as coisas endereçadas para ela são recentes. No século XVIII aparece a psicologia infantil, aparece a escola para criança pequena, aparece a moda infantil, aparece coisas que não tinha antes, as histórias, a literatura infantil. Se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, um dos primeiros livros endereçados à criança, do Monteiro Lobato, por exemplo, Reinações de Narizinhos, é de 1932. Olha que recente. Se a gente pensar, o primeiro filme endereçado para as crianças é do Walt Disney, de 1936. Então, a gente vai ter a mesma moda. Antes, a moda infantil era aquela roupa de marinheiro. Ou seja, as coisas endereçadas às crianças têm uma história. A criança ganha uma centralidade recentemente, coisa de um século, mas significa dizer que é uma coisa muito, muito recente até. Só que hoje a gente nem consegue imaginar que existia um tempo, por exemplo, que a criança, ela se misturava ao adulto. Trabalhava em muitas Ela casas, trabalhava, né? bom, até hoje ela trabalha. Mas o jogo, por exemplo, a gente vai ver a história do jogo, porque o jogo é muito antigo, vem muito antes do que a própria história da criança. Mas ela se junta à história da criança no século XVIII, XIX. A criança vai ganhando uma centralidade e coisas para ela, psicologia infantil, pediatria, coisas específicas para ela nascer como objeto de conhecimento, de saber e de poder. Isso vai demorar muito, muito tempo. E é muito interessante, né? E é recente, né? Tanto em histórias como na saúde, né? E como é que a psicologia da infância surge, Tawane? A psicologia da infância surgiu muito para entender o adulto a partir da criança, no começo, né? E depois a criança foi ganhando interesse por si mesma, né? Muito para moralizar a criança, do tipo, manter uma ingenuidade, manter, né, muito vinculado à ideia do cristianismo de moralizar, de educar, porque elas nascem ingênuas e se tornam, né, e a sociedade vai corrompendo. E ao mesmo tempo, aos poucos a criança foi adquirindo interesse por si, na medida em que a gente viu que existia um lugar social da infância, né, e existiam expectativas em relação a essa criança, e ao mesmo tempo em que essa criança também tinha características que são delas, de um organismo que é dela, de um organismo que é diferente do adulto, enfim, né, de processos de aprendizagem que às vezes são diferentes dos adultos. Do que a Anete falou, acho que me chama muita atenção que, de fato, a criança tem um lugar muito importante na sociedade. Ela é central, né, na constituição de uma família, muitas vezes. Muitas vezes a gente se casa e, se não tem filho, a gente não considera uma família, mesmo estando casada, né? Enfim, a criança, ela se torna o centro de uma família quando ela nasce, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, esse lugar social, muitas vezes, tira dela o lugar de escuta. Então, se espera tanta coisa da criança, se espera que ela seja uma fofa, se espera que ela seja engraçada, se espera educar, se espera, né? Mas muitas vezes não se leva a sério o que ela diz. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer orientação vocacional, né, a gente começa a fazer isso quando quando o adolescente está no final lá do ensino médio. Né? A gente começa a levar a sério o que ele diz, do tipo, você professor, você médico, lá no final do ensino médio. A criança fala isso desde pequena. A gente olha para ela e fala, você vai mudar de ideia, né? Você está falando isso porque toda criança fala isso. A gente não escuta direito algumas coisas, né? E poderia, por exemplo, ter um processo de orientação vocacional que começasse desde pequeno, que não significa que ela vá ser a médica que ela falou que é pequena, mas a gente pode ensinar para ela o que é ser médico, como é que é ser, quais são as consequências disso, e ir construindo isso aos poucos, ao invés de só escutar quando ela estiver chegando no final da adolescência, né? Ou, enfim, no final do ensino médio. E muitas vezes na clínica o problema que surge é esse, como as crianças não têm muito espaço de dizer algumas coisas, de ser ouvidas, de ser levada a sério, ela acaba trazendo problemas comportamentais, ela acaba, né,
tendo revoltas, tendo birras, etc., porque ela não tem espaço de dizer essas coisas de outra forma. Esse é um ponto de vista interessante, porque a gente e nós aqui estamos discutindo entre adultos o que é a sociologia da infância, a psicologia da infância, mas muitas vezes os adultos não fazem esse papel de ouvir mesmo a criança, né? E isso também desde sempre até os dias atuais, né? Eu acho que o adulto não ouve a criança porque ele não tem repertório para ouvir, né? Quer dizer, a gente ouve a criança ou para direcioná-la para ser adulto, achando que o que interessa, mesmo na história da pedagogia ou do pensamento sobre a criança, sempre a criança interessou no sentido daquilo que ela se tornaria e não daquilo que efetivamente ela é. Então, mesmo quando a gente não sabe direito escutar a criança, a gente quer escutar a criança ou para dirigi-la ou para direcioná-la para algum lugar. E fora isso, existe uma ordem discursiva muito pesada. O que significa uma ordem discursiva? Qual é o discurso que vale e por quem ele é proferido? Né? Então você vê, tem uma ordem discursiva. Em geral, o discurso que mais vale às vezes é do homem e depois das mulheres. Se você pegar, por exemplo, as mulheres do Irã, a sua fala, ela tem um valor menor. Então, um discurso proferido por uma mulher em determinadas sociedades, ela vai ter um valor menor. Mesmo no Brasil, quando é proferido por um homem, tem um valor. E o que dirá de um discurso proferido pela criança, que é um discurso que não, mal a gente compreende, porque ela vive de outro jeito, ela faz outras coisas, ela cria experiências, ela pega uma caneta e faz um foguete, ela pega uma folha de papel e faz uma piscina, ela pega um cabo de vassoura e faz um cavalo. As crianças fazem coisas, se a gente permitir que elas fazem coisas muito bacanas. O que é genial da infância é que ela, e cada vez mais, eu acho esse um problema, a infância ela tem sido tirada das crianças até, porque infância é um conceito e criança é outro, porque o que é bacana na criança é a possibilidade de brincar. O que é o brincar? Brincar é alguma coisa que não serve para nada. Olha que coisa genial. A gente já não faz mais nada que não serve para nada. Tanto que tem um cara chamado Heráclito, que é um pré-socrático, que ele fala assim, que o tempo aion é uma criança que brinca. O tempo aion é exatamente isso, é um tempo de infância. É o tempo que você tem tempo. Hoje, na pós-modernidade, o que nos mais roubaram foi o tempo. É verdade. E a gente fala que a gente não tem tempo e que o tempo foi acelerado. E que a gente não pode fazer nada para gastar tempo. E a criança, quando brinca, é o tempo assim que jorra, né? É aquele tempo, né? Que você pode ir para lugar nenhum. Mas a criança, ao fazer isso, ela está fazendo centenas de coisas. Só que como o adulto tem muita dificuldade em ver isso, ele não reconhece isso como essencial. Eu vou até pôr entre aspas, como o próprio trabalho da criança. Tawane, isso na clínica fica evidente? Quer dizer, aqueles pais que colocam filhos na escola de inglês, natação, segunda inglês, terça natação, quarta judô, quinta karatê, quer dizer, e vai afogando a criança de tal maneira que ela não tem esse tempo tão precioso que a Anete citou para brincar ou para fazer outras coisas. Com certeza. Com certeza. É uma criança que tem muitas preocupações, muitas aprendizagens, Mas eu acho que talvez o consultório seja justamente o lugar onde se permita que isso apareça de novo, né? Inclusive para orientar pais a dar esse espaço em outros momentos. Então, assim que a gente dá espaço para essa criança, a brincadeira surge, a fantasia surge, e é algo que, isso eu acho que é próprio do começo da vida. De alguma forma, se a gente pegar outras espécies, filhotes sempre brincam, né? Filhotes de mamíferos sempre brincam, alguns de aves, enfim, né? Mas sim, eu acho que tira muito espaço dessa brincadeira, né? A gente transfere para a criança uma rotina que é nossa. A gente deixa a agenda dela cheia como a nossa agenda é, né? Você tinha dito também, né, agora há pouco, a respeito da não escuta das crianças. Eu queria saber quais são as principais queixas que chegam nos consultórios por essa criança não ser muitas vezes escutada pelos próprios pais, né? Ou pelos professores, todos os adultos, que estão, né, junto com essa criança. Geralmente a criança chega no consultório quando começa o processo de alfabetização, porque dá problema na escola.
né? Se dá problema na escola, ela precisa ser escutada, quer dizer, o problema precisa ser resolvido. Certo. Se os pais não sabem como resolver, muitas vezes eles procuram ajuda de um psicólogo, né? Mas problema na escola pode ser tanta coisa, pode ser porque as relações sociais com os colegas não estão indo bem, pode ser porque os pais estão se separando e essa criança começa a arrumar problema para tirar o foco da discussão do casal e amenizar, por incrível que pareça, a questão em casa. Pode ser porque ela quer fazer escolhas que de alguma forma não tem espaço para isso, pode ser porque ela não tem tempo para viver, pode ser porque as expectativas sobre ela, né, estão muito altas e ela não consegue atender isso, né? Eu acho que tem esse aspecto e acho que um pouco depois chega no consultório também por conta de queixas de ansiedade. A gente cobra demais nos nossos filhos e prepara eles muito pouco para lidar com frustração, né? Então a gente protege muito de várias experiências que poderiam ensinar eles a de alguma forma lidar melhor com as dificuldades da vida, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles sejam adultos que tenham um bom emprego, que tenham uma família, que tenham, né, a gente coloca uma certa expectativa sem, ao longo do desenvolvimento, preparar eles para lidarem com essas dificuldades que são próprias dos processos de conquista da vida. Abrindo o jogo. Bom, já que tem tantos adultos aqui analisando o que é ser criança, o que elas pensam sobre o assunto, hein? Oi, meu nome é Matheus, eu tenho 11 anos e pra mim ser criança é bom. E é bom também pra aproveitar o tempo quando a gente ainda tem. Olá, eu sou a Ana Laura, eu tenho 11 anos. Pra mim ser criança, você acreditar em todo mundo, você é meio bobinha, mas a brincadeira é o que vale, né? Essa é a minha opinião. Meu nome é Nicolas, tenho 12 anos. E eu acho que ser criança é você brincar, se divertir, ser inocente, sabe? Que as crianças são inocentes, também sinceras, como criança fala tudo na lata, criança é divertida, sabe? Por definição, uma criança é um ser humano no início de seu desenvolvimento, mas já deu para perceber que é mais do que isso, né? Mentalistas. Você tinha falado também no bloco anterior, Anete, que conceitos são diferentes, criança e infância. Qual que é a diferença fundamental desses dois conceitos? Pergunta difícil. Pergunta difícil, mas eu já vou responder. Mas posso falar uma coisinha? Claro. A gente, quando falar criança, tem que tomar cuidado. Como se existisse um genérico, né, a criança. Não existe esse genérico, a criança, primeiro, né? A criança, ela é uma multiplicidade, né? Porque quando a gente se refere à criança, por exemplo, que tem o judô, karatê, a gente está se referindo a um tipo de criança de uma determinada classe social e de uma determinada cor, inclusive. Porque se a gente pensar, por exemplo, as crianças das classes populares ou as crianças, por exemplo, negras, elas têm uma história muito diferente das crianças brancas, né? Tanto que a representação das crianças brancas, das classes abastadas, foi feita, mas a representação das crianças negras, por exemplo, foi uma pesquisa que nós estamos fazendo recentemente. Nós estamos com muita dificuldade de fazer, porque é de outra natureza a representação da criança negra. E se a gente pegar, por exemplo, a criança das classes populares, ela tem uma função social primordial. Em geral, libertar a mãe para entrar no mercado de trabalho. A gente vai ver muitas crianças e meninas cuidando de seus irmãos menores, cuidando do trabalho da casa. Então, quando a gente fala criança, a gente acha que todo mundo entendeu, mas não, tem muitos jeitos de ser criança, né? E a infância, vamos dizer, a criança, vamos dizer, ela surge com uma certa centralidade e características próprias e uma especificidade própria diferente do adulto no século XVIII e XIX, mais ou menos, sendo, como eu já disse, tem que tomar cuidado com isso. Lógico que existia a criança sendo socializada desde o século XVI. Agora, a infância, na verdade, é uma espécie de bolsão cultural, é uma bolsão cultural que a gente sobrepõe às crianças. Isso é uma interpretação da infância, porque a infância também são vários conceitos. Vou dizer o quê? Vou explicar.
O que é esse bolsão cultural? É dizer, na infância não se brinca, na infância se brinca, não se trabalha, vai na escola. Ou seja, a gente atribui, faz atributos sociais, coloca dentro disso da infância e coloca sobre a criança. Então, isso é um jeito de pensar a infância, que também tem que tomar cuidado, porque às vezes as crianças das classes populares, elas não podem só brincar, elas não podem estar separadas do trabalho, e mesmo assim elas têm uma infância. Mas, de maneira geral, quando a gente fala em infância, são atributos culturais que as sociedades pactuam entre elas. A sociedade iraniana vai dizer que infância é outra coisa. As crianças estão lendo lá o Alcorão, por exemplo. A infância ocidental, há um pacto social de que a criança ocidental, ela o quê? É o momento de que ela vai para a escola, cuja atividade primordial dela é ir para a escola, é brincar, é estar distante do trabalho. Agora, isso a gente atribui como infância. Agora, eu posso dizer também que a infância é um tempo social. Se a infância é um tempo social, vamos dizer, é um pouco esse tempo aion, um tempo onde você pode fazer coisas e experimentar coisas, nós podemos dizer que os próprios adultos podem experimentar em si um tempo de infância. É lógico que nós estamos cada vez mais distantes, mesmo como adultos. Nós somos muito prisioneiros desse tempo cronológico, do Cronos, um dia atrás do outro. Mas a gente pode extrair de nós um tempo de infância, um tempo da arte, da experimentação. E às vezes as crianças podem nos ajudar a experimentar esse tempo da infância. Isso tudo para dizer que mesmo o conceito de infância, ele pode ser visto de várias maneiras. Várias óticas, né? Várias óticas. Mas vamos ficar com esses dois, com esse bolsão cultural ótimo, e esse como tempo. Eu acho que ficou bem claro também essa diferença, né, da infância e da criança também, mas a questão orgânica. Vamos para o mundo psi agora com a gente, né, professora? Para a psicologia, a criança vai até quantos anos, né? Porque ainda existe uma certa dúvida, até entre os pais, eu percebo às vezes alguns ouvintes querem, meu filho tem 12 anos, já é adolescente. É adolescente ou é criança? Tem uma definição aí de idade? Só para a gente ilustrar aqui para o nosso ouvinte. Ter definição tem, né? Mas desenvolvimento é sempre um processo. Desenvolvimento são as mudanças nas interações da pessoa com o mundo, né? Que começa na fertilização, né? E vai até a morte. E com o processo, né? Essas mudanças são graduais, elas são contínuas, elas são ininterruptas, né? Então, a gente cria categorias sociais do tipo infância e adolescência. Nós identificamos algumas idades, inclusive para pautar políticas públicas, né, práticas culturais, intervenções escolares, enfim. Mas são marcos artificiais, né? Porque a passagem da infância para a adolescência também é um processo. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, define que a criança vai até os 12 anos, né, e a partir de então se torna adolescente até os 18 ou, em alguns casos, até os 21 anos. É isso que é interessante, você vê a partir da fala dela que tem várias definições, ou seja, a definição jurídica vai dizer criança vai até 12 anos. A definição psicológica vai dizer, olha, ela faz parte dessas fases de desenvolvimento de comportamento. A sociologia vai falar que criança depende da sociedade na qual ela está colocada. Então, você vê que há uma variação histórica e uma variação de definição mesmo do que é a criança, conforme o olhar que você tem sobre ela, né? Agora, o mais importante mesmo, que eu acho que a gente precisa recuperar, assim, é um pouco, e que é muito difícil, que eu volto a falar, é assim, a sociologia tem um desafio que é pensar assim, qual é a perspectiva que a gente tem que adotar para ver a perspectiva da criança? Né? Quer dizer, como é que a gente, né? É muito difícil, né? Como se colocar nesse... Como se colocar, olhar, qual né? Essa perspectiva para ver o que a criança, ouvir esses desejos, essas vontades, né? É um desafio, porque tem né? um cineasta que ele fala uma coisa muito radical, mas eu acho
eu acho importante. Ele fala assim: as crianças são prisioneiras políticas dos adultos. É o Godard que ele fala isso. É uma frase muito séria. Que, de certa maneira, há crianças absolutamente prisioneiras dos adultos. Porque são eles que vão colocando não só seus desejos sobre as crianças, suas perspectivas sobre as crianças, quer dizer, e elas acabam se tornando prisioneiras políticas. Você vê crianças desde muito cedo participando de Miss, crianças muito cedo fazendo enchimento de rosto, de dente. Agora, acho que até na vestimenta, né? Na já dá para perceber exatamente. essa saltinho. Criancinhas pequenas usando sandalinha de saltinho, não é, Tony? Desde pequenininha você já vê isso. Ah, com certeza. Eu lembrei de uma frase do Piaget, que eu não vou conseguir reproduzir, mas é alguma coisa do tipo, a criança explica o homem, mas o homem explica a criança também, né? Do tipo, a gente estuda todo o desenvolvimento para entender como o adulto chegou até lá, mas é também a sociedade adulta que vai criando as condições ambientais, sociais, para que a criança se torne, né, o que ela é. E, de fato, acho que às vezes a gente força, né, um pouco a adultização da criança, enfim, de novo, partindo do pressuposto do que é melhor para o adulto, né? E aí, só voltando uma coisa que a Nete falou bem antes, né, essa questão de a criança é muita coisa, né, não é só uma realidade social, não é... eu fico pensando, né, isso me lembrou de experiências muito distintas que eu tive, uma no consultório particular, que, bom, tem toda a discussão de que terapia talvez seja algo elitizado, porque não é todo mundo que pode pagar, né? E de outra, de atender na universidade pública, em clínica popular, em clínica, e de um trabalho que eu fiz nas escolas públicas também de São Bernardo e de São Paulo, né? E, de fato, são questões muito distintas que aparecem, né? Então, a criança do consultório particular tem questões muito relativas a conseguir atingir algumas expectativas e estar dentro daquele padrão social, mas a criança do consultório, né, do atendimento popular, do consultório da USP, enfim, né, que eles não pagam e vai uma população mais carente, muitas vezes as questões são, essa criança não está conseguindo estudar porque ela não tomou café da manhã, porque em casa não tinha, ou então ela tem que sair da escola justamente para cuidar, né, dos irmãos, mas o que é comum em todas elas é que todas elas brincam, e todas elas exploram o mundo de um jeito muito particular, né? E aí a gente vê a criança com os olhos do adulto, mas é quase de fato como se a gente tivesse que se colocar em outra perspectiva de pensamento, de compreensão do mundo, de exploração para entender essa criança. Até em consultórios psicológicos tem profissionais que usam a chamada caixa lúdica, né, com brinquedos, para tentar se aproximar mais da criança, né? E a criança conta muita coisa através da brincadeira, né? Coisas que ela não sabe contar ou tem medo de contar, né? Do tipo, aconteceu isso e aquilo na minha casa. Na fantasia você vê todos os modelos de interação, você vê ela te contando coisas que não são verbais, você vê como é que as pessoas interagem, você pode supor como é que é a vida dela e como é que ela vê o mundo. Isso é muito bacana. A gente fez um programa aqui sobre bullying, né? Então, como que era esse assédio nas escolas. E aí a gente falando sobre qual que é o limite dos pais, né? Porque os pais têm essa questão, né? Você reproduz, você projeta o que você deseja na criança muitas vezes. Igual a Nete falou, vai fazer concurso de Miss, ou, né? O adulto vai fazendo essa projeção. Mas, por outro lado, ele adota uma série de comportamentos que quase que protegem essa criança do mundo lá fora, dessa sociedade que muitas vezes pode atingi-la de certa forma. Qual que é o limite ali para os pais, né? Como eles devem agir para que não sejam tão invasivos no mundo da criança, mas ao mesmo tempo não deixem de protegê-las, né? Como é que é? É um desafio, não é? Para os pais. Acho que não tem manual para isso, né? Se criar uma... Não tem, é muito difícil e é justamente uma questão de equilíbrio. Como é uma questão de equilíbrio, não tem, né, a gente não pode dizer agora esse ponto, agora você permite tal coisa, mas uma construção junto com a criança de uma maior liberdade dela mesma fazer as coisas. Eu acho que uma estratégia que dá super certo para criar um adulto mais preparado para lidar com o mundo é ensinar a criança a fazer escolhas.
né? No começo, escolhas simples, depois escolhas cada vez mais complexas. E para fazer a escolha, contar para elas quais vão ser as consequências dessas escolhas, né? Então, você pode ir na casa do teu amiguinho e se divertir, mas deixar de fazer a lição, se for o caso, ou então fazer no final de semana e levar uma bronca da professora e depois ficar de recuperação, estudar. Ou você pode ficar em casa, fazer isso logo e depois você, né, uma medida das consequências do que é bom ela priorizar para conseguir fazer as escolhas, né? E aí você vai deixando a criança mais segura e o mundo mais previsível para ela. E aos poucos eu acho que você pode ir complexificando isso até chegar em questões adultas, escolhas de profissão, enfim, né? Escolhas de que rumo seguir em termos de valores e tudo mais. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, o último bloco aqui do Mentalistas, falando sobre infância, e a gente volta já já. Mentalistas. Você ouve Mentalistas. De volta aqui com Mentalistas, a infância em discussão. No nosso programa eu convidei a psicóloga Tawane Guem, que é bacharel em psicologia pela USP, mestre e doutoranda pelo programa de psicologia experimental também da Universidade de São Paulo, foi consultora da ONU em saúde mental infanto-juvenil. E eu recebo do outro lado da bancada a professora da Universidade Federal de São Carlos, Anete Abramovic, que é especialista em sociologia da infância. Ficou uma questão no ar do bloco anterior, essa história do bullying. Isso. Fala do ponto de vista sociológico. Primeiro, eu só queria falar, quando você falou, como que se protege a criança, as sociedades protegem a criança pela invenção da infância. Como a isso? Infância é um conceito para proteger a criança da miséria, do trabalho, da opressão. Quando as sociedades falam, olha, a infância é um momento onde a criança pode brincar, é um jeito que as sociedades arrumaram para proteger um pouco a criança do que exatamente? O que a gente tem que proteger a criança? A gente tem que proteger a criança das questões sociais. Quais são? Miséria, guerra, pobreza, racismo. Quer dizer, essas são as grandes questões sociais nas quais as crianças de fato têm que ser protegidas. E evidentemente não só elas. Por que elas? Porque todos os indicadores mostram que a pobreza, por exemplo, ela incide de uma maneira muito mais cruel sobre as crianças de 0 a 6 anos. Quer dizer, todos os indicadores sociais, a guerra, ficar órfão, uma coisa é você perder, vamos dizer, que é uma tragédia, seu filho, outra coisa é o filho perder a mãe. Quer dizer, tudo que incide sobre a criança pequena do ponto de vista social é gravíssimo. Então, essas proteções sociais que têm que ser realmente feitas de uma maneira muito incisiva, inclusive do trabalho infantil, contra a escravidão do trabalho infantil. Vira e mexe, a gente tem denúncias que a indústria do cacau colocou crianças, que as crianças têm repertórios muito pequenos para se proteger. Assim como, numa perspectiva que eu não pactuo muito, mas a perspectiva econômica, pensa a criança como um investimento. E está provado que uma educação infantil de qualidade ajuda o PIB de um país se elevar. Então, a importância mesmo da criança pequena do ponto de vista social. Então, quando a gente tem que dizer, olha, as crianças têm que ser cuidadas, as crianças têm que ser cuidadas dessas grandes tragédias sociais, que é muito difícil, que faz parte da sociedade. A sociedade tem um compromisso enorme com essas crianças, porque elas têm repertórios menores, não que elas não se defendem, porque a criança não é só fragilidade, a criança não é, ela tem instrumentos potentes também de se separar, de compreensão do ponto de vista dela. Então, uma coisa que eu acho importante, porque a gente tende às vezes individualizar, assim, pensar a criança do ponto de vista só da opressão psicológica, mas tem uma opressão social de grande natureza que
vamos dizer que é o que a sociologia da infância tenta pensar. E outra coisa, por exemplo, se a gente pensa o bullying. Se a gente pensar, é que bullying é uma palavra nova para alguma coisa velha. Sim. Se a gente pensar, por exemplo, a criança negra, ela vive o racismo porque ela só sabe que ela é negra e que essa cor tem um problema quando ela vai para algum ambiente social. E o primeiro ambiente social na qual essa criança vai se chama escola. E lá, desde a muita tenridade, ela percebe um tratamento diferenciado. Nós temos dissertações e teses feitas na creche para ver como é que é o tratamento dos bebês, por exemplo, em relação aos bebês negros e brancos. E isso é uma sociologia da infância. Por quê? Porque são as crianças em espaços coletivos. Não é que a educadora ou maltrata a criança negra, não é isso, mas há um tratamento diferenciado. Não só em relação à criança negra, mas à criança gorda, à criança... a menina que tem alguma deficiência. Ou seja, há um tratamento muito diferenciado. Então, esse bullying é um problema social de primeira grandeza que tem que ser enfrentado. E a gente tem que dar um nome correto para poder também combatê-lo. Se esse bullying é racismo, bom, então nós precisamos combater o racismo. Se esse bullying, por exemplo, é homofobia, porque há meninos ou meninas que também não têm o jeito hegemônico de ser menino e menina, e tem um sofrimento absurdo. Ou porque menino não gosta das brincadeiras de meninos, ou porque as meninas não gostam de... Então, isso como chama? A homofobia. Então, é outro tratamento. Você vai nomeando, né? Tem que nomear com clareza, porque são trabalhos sociais diferentes. Uma coisa é porque a criança tem um jeito de ser menino e menino diferente. Outra coisa é porque ele é preto. Outra coisa é porque ele é gordo. Então, bullying, ótimo, mas vamos lá tratar. E eu acho muito importante falar disso, porque isso está espraiado nos ambientes sociais. Né? Sem dúvida. Ô, Tawane, e para a criança crescer saudável diante de todas essas situações, né, da sociedade tão variadas, né? Existem alguns elementos básicos para a criança crescer de maneira saudável? Sei que é muito difícil diante desse universo todo, né? São tantas são muitas situações coisas diferentes, mas tem um beabá aí do desenvolvimento saudável para uma criança? Eu acho que isso vai variar muito, né? De lugar para lugar, de cultura para cultura, mas tem algumas coisas que eu acho que são importantes, que é esse papel de proteção dos pais, né? Do tipo, o quanto é que eles expõem as crianças a algumas situações, o quanto eles protegem, né? Eu acho que precisa existir um equilíbrio nisso. Né, e permitir que a criança se torne cada vez mais independente, mas sem ser negligente. Então, ir expondo ela a situações cada vez mais variadas, a realidades cada vez mais reais, de fato, né? Ao mesmo tempo, a escuta da criança é muito importante, né? Dar espaço para ela falar, dar espaço para ela escutar, dar espaço para diálogo, né? E, ao mesmo tempo, nisso, e ensinando ela a se sentir segura com as próprias sensações e validando o que ela sente, o que ela percebe. Não necessariamente a gente precisa fazer tudo o que ela quer, acho que isso nem é bom, né? Mas de validar, sentimento nunca está errado, né? Então, de validar tudo o que ela sente, de entender. E acho que os pais também precisam aprender a ser consistentes no tratamento com as crianças, né? Então, como assim consistentes? Isso eu acho que é a chave da educação, né? A chave de conseguir passar os valores que a gente quer. Então, o pai não pode chegar e prometer as coisas e não fazer. Sejam elas coisas boas, sejam elas castigos, né? Então, muitas vezes ele fala, da próxima vez que você fizer isso, você vai ficar de castigo. Ela faz, ele não coloca de castigo, né? Então, sim. Eu acho que as crianças precisam aprender a confiar nos pais, né, e a ter um ambiente previsível e seguro, mas para isso os pais precisam ser confiáveis naquilo que eles falam, né? Então, acho que essa questão do equilíbrio, da consistência, da escuta são dentre muitos, 3 fatores muito importantes. Bom, também aqui... Eu só queria aproveitar o teu programa, que é um programa muito interessante, e a gente vai estar falando sobre a criança, o Dia da Criança. E eu acho assim que uma coisa muito importante de deixar claro que durante muito tempo, desses atores sociais em gerais, a criança era a única que as pessoas achavam que podia bater.
E isso é muito importante dizer que é proibido e que não pode, que isso não é forma de aprendizagem e que é uma profunda covardia, porque há uma desigualdade de força, de tamanho, de tudo, e que não há nenhuma validade científica de nenhuma área do conhecimento que valide qualquer tipo de tapa, mesmo esse que fala não é um tapa pedagógico, não existe tapa pedagógico, não se deve bater nas crianças. Só queria deixar isso porque é uma coisa que não se bate nas mulheres, não se bate nos cachorros, não se mata os animais e não se bate em criança. Em criança tem outra maneira muito mais eficaz de tratá-las. Isso é interessante você traz também, porque é aquela questão do reforço negativo, né? Entraria nisso também na psicologia, Tawane? Se os pais batem nos Eu acho que talvez mais uma questão de punição, né? A gente, de alguma forma... Enfim, as pessoas às vezes batem para que a criança deixe de fazer alguma coisa. Para que aquele comportamento cesse, diminua, né? Ele reduza de frequência. E muitas vezes isso não acontece, né? Ainda que aconteça, não é a melhor estratégia. Existem formas melhores de ensinar a criança, de reduzir algumas coisas. Não que a punição deva ser evitada a todo custo, né? A punição enquanto estratégia para ela reduzir de frequência alguma coisa não é um problema. Então, por exemplo, ela não fez a lição e aí você fala, olha, até terminar a lição você vai ficar sem um computador. Isso é também uma forma de punição. Às vezes é muito mais funcional do que o tapa, né? Geralmente é, e tem muito menos efeitos negativos no desenvolvimento dessa criança a longo prazo. E aí, eu acho que uma das tarefas mais difíceis de educar é conseguir separar um tanto as nossas reações emocionais, né? As nossas raivas, porque pai sente raiva, pai sente... E às vezes não falar sobre isso é pior do que, né? do que esclarecer, né? Mas... de pensar o que vai educar essa criança e não simplesmente eu tô com raiva do meu filho, vou lá e bato, né? O bater aí não funciona, tem que ser alguma coisa de fato efetiva e tem estratégias melhores do que essa. Pensar antes de agir é a melhor coisa no caso dos pais, Contar né? até 10, né? Respirar, porque às vezes não é fácil também, né? Ô, Anete, conta pra gente desse livro que você trouxe riquíssimo aqui no estúdio. Infelizmente, né, a gente não tem o recurso da imagem no rádio, mas o livro se chama Estudos da Infância no Brasil, Encontros e Memórias. Conta um pouquinho mais do livro pra gente. Então, vou fazer uma pequena propaganda desse livro, que na verdade foi uma pesquisa durante 4 anos que nós fizemos. Lá na UFSCar? Lá na UFSCar, e quem financiou é a FAPESP, e ela ajudou inclusive a publicar essa pesquisa, a FAPESP, e está na editora da UFSCar, chamada EduFSCar. O que é interessante nos estudos da infância no Brasil é que a gente tentou reunir as pesquisadoras, porque em geral quem trabalha com criança e infância são mulheres. A Escola de Educação Infantil, 98,5% são mulheres. Então, nós reunimos as pesquisadoras que fizeram pesquisa desde a década de 70 sobre as crianças no Brasil. Suas pesquisas, o que elas falaram, quais foram as principais pesquisas ocorridas no Brasil. E tem um CD que é um pouco a própria história dessas pesquisadoras para saber como é que uma pesquisadora, ela de repente toma a infância como um objeto de pesquisa. Um pouco como é que ela, na sua história, explica a sua agenda de pesquisa, vamos dizer. E, curiosamente, aqui eu vou só destacar uma pessoa que foi uma das pesquisadoras mais importantes brasileiras, uma das pesquisadoras que mais lutou pela justiça social das crianças brasileiras, chamada Fulvia Rosenberg. Ela faleceu e ela teve uma morte repentina e nós temos aqui quase que foi a última grande entrevista que ela teria dado. Ela faleceu, se eu não me engano, foi em 2014, acho que foi em setembro. Nós fizemos até um pós-fácil em homenagem a ela, e ela é uma pesquisadora de primeira grandeza, e aqui tem a história não só dela, mas de outras pesquisadoras. Então tem o campo teórico reunido e as entrevistas. Então eu faço um convite a que vocês conheçam esse livro. Muito bem, então vou fazer o convite aqui duplamente da EduFSCar,
né, a editora, Estudos da Infância no Brasil, Encontros e Memórias, da Anete Abramovics, que é a organizadora desse trabalho aqui. Já aproveitando para agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Infelizmente o tempo está esgotado. Obrigada pela presença, viu, Anete? Eu agradeço demais, Camila, essa oportunidade de estar com você, com a Tawane e de poder falar sobre a criança. Muito obrigada mesmo, um grande abraço para todos vocês. E também agradecendo a Tawane Game, que é bacharel e psicóloga pela USP e doutoranda pelo Programa de Psicologia Experimental também da Universidade de São Paulo. Obrigada pela sua presença e disponibilidade, Tawane. Muito obrigada a vocês. Eu acho que para mim foi muito rico. Essas possibilidades de conversas interdisciplinares são escassas, né? Então, né, para mim foi muito bom estar aqui. Obrigada. O Mentalistas desta semana fica por aqui. Os trabalhos técnicos são de Roger Palme, produção e apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. Até a próxima! E ser criança pra mim é legal porque eu brinco. Pra mim, ser criança é você ser muito inocente, você acreditar em tudo que as pessoas falam. Pra mim, ser criança é bom. E é bom também pra aproveitar o tempo. Pra mim, ser criança, você acreditar em todo mundo, ser meio Você bobinha. brincar, se divertir, ser inocente, sabe? Que as crianças inocentes também se sinceras.